Vamos à nossa mensagem de reflexão desta sexta, dia 27 de setembro de 2024. Pense bastante antes de qualquer ato. Reflita antes de tomar uma atitude, pois é possível evitar o arrependimento antes de cometer o erro. Eu vou explicar o que eu quero dizer com essa frase de hoje. Quantas vezes a gente já ouviu falar que é melhor pensar antes de agir? Quantas vezes? Talvez você, na sua educação com seus pais, já ouviu isso, né? Parece clichê, mas a verdade é que isso faz todo sentido. No calor do momento, com aquela emoção tomando conta, a gente se deixa levar, às vezes, muitas vezes, e acaba tomando atitudes que poderiam ser evitadas com um pouquinho de reflexão. Pensar antes de agir. O interessante é que muitas vezes esse arrependimento chega antes mesmo de a gente errar de fato. Sabe aquela sensação estranha, aquele friozinho na barriga que acaba te avisando, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo. Quantas vezes? O nosso próprio corpo, a nossa própria mente, ela acaba nos influenciando dessa maneira, mostrando que, olha, se você insistir naquilo, pode dar errado. Mas nem sempre a gente tem o hábito de escutar a nossa voz interior. Sabe aquela voz interna que nos avisa, que nos dá esses recados? A vida é cheia de escolhas e, infelizmente, a maioria dessas escolhas não tem volta. Não dá para refazer um erro. É como jogar uma taça de cristal no chão. Você pode até reunir os cacos, colar novamente, mas aquela taça nunca mais será a mesma. Nunca mais vai ter aquele brilho, aquela beleza que tinha. Ela talvez continue sendo uma taça, se você souber catar todos os caquinhos ali e colar um no outro. Mesmo assim, pode apresentar falhas e fragilidade. Uma palavra, por exemplo, dita de forma errada, uma decisão tomada sem pensar, no calor das emoções, um passo em falso, tudo isso pode mudar o rumo da nossa história. E o pior é que, na maioria das vezes, o estrago poderia ser evitado se você pensasse antes de agir. Pensar antes de agir é uma forma de proteger nós mesmos das consequências que não queremos enfrentar. Quantas vezes a gente se pega lamentando por algo que você próprio provocou na sua vida? Um casamento errado, uma convivência com uma pessoa tóxica e você aceitou aquilo, foi escolha. A vida nos oferece diversas escolhas todos os dias. Quantas vezes nos equivocamos e tentamos, às vezes, fazer algo que não é errado. E a nossa consciência, o ser humano é mágico, é maravilhoso, que nos avisa, tem esses avisos, aquela voz interna que sempre alerta, fala, olha, isso vai dar ruim, um cometimento de um crime, alguma coisa que você faz sem pensar, ou às vezes naquele calor da discussão, do momento, você quer provar para todo mundo que você pode mais, que você é melhor, que é pior, enfim, e aí dá errado. É um exercício de autocontrole que devemos ter e entender que nem sempre a primeira reação é a melhor. Numa discussão, por exemplo, eu não sou de discutir com ninguém, e quando discuto eu falo e ponto final, e muito provavelmente nenhum de vocês vão ter informações de eu ter me envolvido numa briga. Sabe por quê? Porque eu penso muito antes de agir. Então, mesmo diante de uma provocação, que existem pessoas que provocam verbalmente, até fisicamente, as pessoas têm o hábito, algumas pessoas têm o hábito de confrontar. E aí você, no calor do momento, vai pra cima, né? Ninguém tem sangue de barata. Eu entendo isso. Mas é preciso pensar, porque um erro nesse momento do sangue quente, você pode destruir a sua vida, destruir a vida da tua família. Mas o que é interessante nessa reflexão que eu trago hoje é aquela ideia de que o arrependimento pode chegar mesmo antes do erro. Isso mostra que lá no fundo, lá no seu íntimo, você sabe o que não deveria ter feito. O problema é que, por impulso, teimosia e para muitas pessoas o orgulho, às vezes fala mais alto, a gente acaba ignorando esses sinais. Escutar a nossa intuição é um caminho que muitas vezes evita dores desnecessárias. Às vezes, um exercício muito prático que eu pratico
sempre que possível, eu não sou perfeito, viu, gente? Quando eu falo isso aqui, é trazendo a minha vivência, a minha experiência de vida, a minha trajetória. Não significa que você vai acreditar. Então, o Osmar é perfeito, não sou perfeito, muito pelo contrário. Eu tenho muitos mais defeitos do que qualidades, mas eu sempre procuro aprimorar e verbalizar aquilo que eu estou sentindo. Então, às vezes, o que eu faço? Se você quiser usar como exemplo, respira fundo. Dá um passo para trás, sabe? Numa confusão, num boteco, numa festa, você se envolveu numa briga, dá um passo para trás. Não deixa o calor da emoção de vontade de dar uma voadora em alguém fazer você perder a cabeça e talvez cometer até um crime. Repensa aquilo que você está prestes a fazer. Porque sempre tem, todos nós temos, a não ser que você tenha um desequilíbrio, né, psicológico. Mas todos nós temos aquela voz que fala aqui, ó. Sabe, a nossa voz interior, sabe, aquele, fica soprando, não faz que vai dar errado, não faz isso. Quantas vezes? E às vezes até segundos antes, às vezes minutos antes de você cometer a barbaridade, o erro, cometer aquele erro, que às vezes não dá para voltar mais. Errar, eu sempre digo isso aqui, faz parte da vida, todos nós vamos errar. Eu erro, você erra, vamos errar, vamos continuar errando. A gente passa por essa terra, por essa existência, errando. Só que o erro é para aprendizado, a gente erra para aprender. Uma criança cai quantas vezes antes de andar? Depois ela passa a andar, ter equilíbrio. É da mesma forma conosco o resto da vida. Errar faz parte, isso é inegável, ninguém vai negar isso. Mas evitar alguns erros pode nos poupar de arrependimentos dolorosos que às vezes carregamos por anos ou até mesmo para o resto da vida. Mais uma vez eu insisto, não se trata aqui de ser uma pessoa perfeita, ninguém é perfeito, mas ter a sabedoria, o discernimento para saber quando é hora de agir e quando é hora de parar. Existe isso, essa decisão nós podemos tomar. No emprego, por exemplo, outro exemplo que eu trago aqui, muito clássico. Você está insatisfeito com o seu chefe, com o seu patrão, com um colega, enfim. E você passa a fazer corpo mole, você passa a prejudicar a empresa que você ganha o seu sustento, e isso não está correto. Hora ou outra você vai ser descoberto, por exemplo, seus colegas vão te denunciar, você cria uma inimizade, cria um clima, às vezes insuportável para trabalhar com outras pessoas, e o ser humano precisa de outras pessoas, ninguém faz tudo sozinho, ninguém, absolutamente ninguém. E quando você trata seus colegas de trabalho de forma desonesta, de forma a ganhar vantagem em cima do trabalho do outro, isso não é legal, isso não é bom. E você pode se arrepender, porque talvez seu colega de profissão, ele pode ser promovido por conta da proatividade, por conta do trabalho que ele desenvolve, e ele é reconhecido pelos superiores. Depende da empresa também, tem empresa que não reconhece ninguém, né? Enfim, mas essa é outra história. Aí você fica frustrado, se sente diminuído. Aí, tá vendo? É por isso que eu não trabalho mesmo. Eu quero mais é que o patrão vá pro espaço. Não tem gente que pensa assim? Eu sei que tem. Trabalhei em fábrica, eu trabalhei em diversos locais e sei. Nas emissoras de rádio, não é diferente. Você pensa que aqui é diferente, todo mundo é perfeitinho? No ar, talvez passe essa ideia, mas não é assim. As coisas funcionam dessa maneira. Então é preciso ter proatividade. Não está satisfeito com uma coisa? Chega e fala com quem decide, mas falar é diferente de brigar. Falar, reivindicar algo que você tem direito, é diferente de você apontar o dedo pro seu chefe, levantar a mesa, sair dando soco e pontapé. Não é assim que funcionam as coisas. E essa sabedoria, ela vem justamente dessa reflexão, de escutar o nosso próprio coração, da nossa própria razão, escutar a nossa razão, antes de qualquer atitude precipitada. Eu sei que tem muitas pessoas que estão no ponto. Nós vivemos num mundo moderno cheio de estresse. Às vezes a pessoa tem vontade de mandar tudo àquele lugar, mas não pode. Então pensa antes de agir. Da próxima vez que você se ver diante de uma decisão importante, tente, pratique. Dá uma pausa em tudo. Dá espaço para pensar, refletir. Escute a sua intuição, aquela voz interior. Isso vai evitar, às vezes, dissabores que você pode carregar para o resto da vida. Faça escolhas conscientes. Até para o alimento, quando você vai no supermercado comprar um alimento, você tem que fazer uma escolha consciente. Você vai comprar o mais barato, talvez não é o melhor. Vai comprar aquele que é o menorzinho, enfim, tem
opções de escolha. Então faça a escolha consciente. Olha, isso aqui é bom. Ler rótulo, ler bula de remédio para não se envenenar também sozinho. São dicas importantes para você não se meter em confusão, para você não ter que criar algo que se arrependa pro resto da vida. É melhor sempre prevenir do que remediar, né? Minha avó sempre dizia, previna antes de remediar. Porque depois de um estrago feito, muito dificilmente você vai conseguir consertar. Então a dica que eu trago hoje, a mensagem de reflexão que eu trago para você nessa sexta-feira é essa. Reflita antes de tomar qualquer atitude, qualquer que seja, uma simples escolha de um produto no supermercado. Pensa, reflita. Porque é possível evitar o arrependimento antes de cometer o erro. Um bom dia.